Antes de começar a live, um pouquinho antes, eu recebi esse e-mail do Broward County, aqui onde eu moro, avisando que as escolas agora vão ter que ter mochilas transparentes, cheias de regra. Isso já valendo para o meu filho, de 5 anos. Né? Eu não sei muito o que pensar sobre isso. É triste, né? A gente foge da criminalidade, da impunidade, do comunismo no Brasil e encontra aqui também certas paranoias. Estados Unidos está longe de ser uma nação perfeita. A gente viu na pandemia como foi fácil também espalhar o medo, a paranoia e, com isso, impor uma visão autoritária de Estado, coletivista. Eu sei que é uma paranoia grande, uma preocupação, teve até uma ameaça que foi meio encarada como piada, mas isso dá punição aqui em relação às escolas, e a gente sabe que tem esse problema. Eu prefiro segurança na entrada, tem nas escolas aqui, eu prefiro eventualmente gente armada, né, policial, professor, outras soluções, cuidar da questão das falta de estrutura familiar, doença mental, um monte de coisa que tem muito mais a ver com esses atentados do que culpar a arma ou sei lá o quê. Numa mochila transparente, você pode embrulhar alguma coisa numa camisa, sei lá. Né? Mas para vocês entenderem o grau de paranoia que a gente chegou aqui. E aí, nós temos essa notícia, e a imprensa está tentando transformar isso numa notícia nacional, porque está em busca do novo George Floyd. Né? O que aconteceu? De forma muito resumida, tá? Um sujeito homeless, maluco, agressivo, violento, que já tinha sido preso, ele estava transtornando um monte de gente no metrô de Nova York, que, aliás, está voltando a ficar caótico como eu me lembro, quando conheci na década de 80, antes de Rudolph Giuliani, né, que colocou ordem na bagaça, com tolerância zero e tudo mais, e com de Blasio e companhia, essa turma radical de esquerda, está voltando o caos. Então, ele estava lá causando transtorno, intimidando, agredindo, e um sujeito que, por acaso, é militar, o imobilizou, conseguiu detê-lo. E contou com a ajuda de um outro. Né? Bom, resumindo a história, o principal que agarrou ele na gravata era um militar branco. E o cara era negro. E o cara veio a óbito depois. Pronto, um prato cheio para a turma criar a narrativa do George Floyd 2. Alexandre Ocasio-Cortez e companhia batendo no bumbo. Dane-se que o cara era homeless, agressivo e com passagem pela polícia. Dane-se que ele estava importunando e agredindo e intimidando um monte de gente. E dane-se que bem ao lado do militar branco que o imobilizou, tinha um outro amigo dele, negro, que participou da imobilização. Isso a turma da imprensa deixou de fora, porque não ajuda na narrativa. A narrativa é do racismo sistêmico, estrutural, blá, blá, blá. Eles precisam disso para alimentar a destruição dos pilares da civilização e jogar uns contra os outros, que é o intuito deles, né? A mídia progressista. Então, em qualquer situação normal, se as coisas fossem conhecidas como elas aconteceram, o cara ia ser tratado como um herói que colocou-se em risco para ajudar os estranhos, né? E mobilizou o cara. Se a polícia agisse rápido, chegava rápido e o cara estava preso. E ficava preso, para não ficar sendo solto de novo. Ou com tratamento coercitivo, compulsório para sua doença mental. Né? O movimento de esquerda antimanicomial não permite isso. O movimento de esquerda quer impunidade, solta bandido, ainda mais por pequenos delitos, né? O oposto do que fez Giuliani com tolerância zero, e por aí vai. Então, a esquerda tem tudo a ver com o sujeito estar solto, importunando os outros e tudo mais. E ela não quer enxergar as coisas como são. Ela quer culpar, né, obviamente, racismo estrutural, a direita, agressiva, e blá, 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 militares, né, e ignorar que tinha ali um militar negro também imobilizando o cara. Então, no Brasil, acho que nem chegou ainda essa notícia, mas aqui nos Estados Unidos estão tentando transformá-la, né, numa comoção nacional, porque a mídia escolhe as notícias que vão virar pauta nacional. Senão seria só um caso local de mais um maluco vagando pelo metrô de Nova York, que anda muito perigoso, né, e que a história acabou de maneira mais trágica, porque tem uma sequência de erros envolvida aí.